Graça e paz a todos, continuando então o nosso estudo sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Então a gente está aqui em sinais espirituais e apostasia, estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo já esses sinais espirituais no comportamento das pessoas. E hoje nós vamos então entender 2 Timóteo 4, 3, 4. E para facilitar aqui, eu já vou pegar até um contexto, né? Desde o verso 1. Conjuro-te perante o Credor, né, e o Messias, Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Já está falando aqui num contexto, então, de julgamento, hein? Pela sua manifestação. Volta do Messias. Vai haver julgamento. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então veja, Paulo está falando isso aqui para Timóteo. Agora veio o verso 3. O verso 3 e 4 é que são terríveis. Sinais do fim dos tempos, pessoal. Pois haverá tempo. Que tempo? O fim dos tempos, os últimos dias. E o que acontecerá nesses últimos dias? As pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu irmão do céu! Se nós não estamos vivendo esse tempo, então eu não sei o que nós estamos vivendo. Olha só. As pessoas não suportarão essa doutrina. O que é não suportar essa doutrina? É as pessoas não aguentarem, não quererem, rejeitarem o que de fato a Bíblia diz, as Escrituras ensinam. O quê? Predestinação? Não, predestinação é do demônio. Sério? Mas está na Bíblia. Várias passagens, inclusive. Efésios 1, 4 e 5. Romanos 8, 29 e 30. Atos 13, 48. O Messias vem e corrobora, falando dos eleitos. Do grego eklektos. Em Mateus 24, 24. Paulo vai corroborar isso em Tito 1, 1. A fé que é dos eleitos. Sã doutrina. O que aconteceria nos últimos tempos? As pessoas não suportarão a sã doutrina. As pessoas não aguentarão ouvir sobre a predestinação. As pessoas, por exemplo, outras doutrinas, a depravação total, por exemplo, é uma outra doutrina da Bíblia. Tá, começa desde Gênesis. Tá? Começou ali em Gênesis 3, que houve o pecado. Depois vem em Gênesis 6, 5, fala que o coração é completamente mau em todo o seu desígnio, corrupto. Outras passagens vai dizer que ninguém pode... Meu irmão, o coração é uma coisa que... Quase uma faca de dois gumes, né? O coração, você pode fazer o bem como em alguns momentos, né? Atos bondosos, mas ele é totalmente inclinado ao mal. Romanos 3 vai dizer isso. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Esse bem ali é o bem total. Então veja, as pessoas têm que entender essas coisas. E aí, não suporta que você é mau. Sendo que o Messias falou isso em Mateus 7, vós que sois maus. Está lá em Mateus 7. Não somos bonzinhos, não. Podemos fazer alguma coisa aqui e acolá, a bondade plena. Tá? Só o Criador. Inclusive o Messias falou isso. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, o Pai que está no céu. Então, veja, as pessoas não entendem isso e querem dizer que tem livre-arbítrio. Está aí. Não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo esses tempos. Tem muitas outras doutrinas, meu irmão. Doutrina, por exemplo, da graça irresistível. Quando o Criador quer salvar, ele salva. Meu. Que tipo de divindade você acredita? A teologia arminiana, humanista secular, desses bodes atuais, creem que a graça pode ser resistida? Sério?
Sério? Você é mais poderoso que o Criador, então. Em outras palavras, tu está dizendo que tu é mais poderoso que o Pai. Porque se o Pai quer salvar você, você não quer, a vontade de quem prevalece? Óbvio que é do Pai. Mas os arminianos, os humanistas vão dizer que não, a minha vontade prevalece, porque tem que respeitar o livre-arbítrio. Sério? Então o teu Deus é o livre-arbítrio, cara, não é o Criador. Porque a Bíblia diz que o Criador é soberano. E quando ele é soberano, o que ele faz, o que ele decreta, acontece. Simples assim. Como é que alguém pode chegar em sã consciência e dizer assim, não, a graça pode ser resistida? Sério, cara? Sério? Né? Só vou botar um versículo aqui. Romanos 8. E aos que predestinou, a esses também chamou. Está aqui o chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aqui o chamado. Esse aqui é o chamado, se chama chamado eficaz. É o chamado ao predestinado. Ele predestinou, e o que predestinou ele chamou. O que chamou, justificou. Pergunta, existe alguma chance desse que ele chamou aqui não ser justificado? Existe? Não, não existe. Logo, a graça não pode ser resistida. Cara, é simples, velho. Mas é óbvio. Esqueci. Estamos vivendo os tempos do filme Idiocracia. Esqueci, cara. Me perdoe, mano. As pessoas são incapazes de entender isso que eu tô falando, cara. Não conseguem nem compreender essa simples pergunta aqui. Isso aqui é uma cadeia inquebrável, amigo. Os predestinados serão glorificados. Ponto. Então não tem nem como você perder a salvação. Não tem como você resistir à graça. E não tem como o predestinado que foi chamado não ser justificado. O Messias morreu por ele. Simples. Compreendeu? Mas não. Chegará o tempo, Timóteo, que não suportarão a sã doutrina. Também não suportarão ouvir que tem que se arrepender. Eu preguei em muitos lugares. E é impressionante, cara. Eu pregava arrependimento e amar o Criador. Você acha que as pessoas gostavam de ouvir que tinham que amar o Criador? Você acha que as pessoas gostavam que tinham que se arrepender? Quando me convidaram de novo pela segunda vez para pregar numa certa denominação, uma pessoa falou, não convido o Rômulo não, porque ele só fala de arrependimento. Como é que faz? Não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo, Timóteo. Que tempo? Esse nosso tempo. As pessoas não estão suportando essa doutrina, coisa que há 100, 200 anos atrás era totalmente plausível e suportável. As pessoas estavam... Era normal. Hoje não. Ai de você se você falar essa doutrina, cara. Eu ensino aqui essa doutrina no canal. Eu sou chamado de filho do diabo, que ensino doutrina de demônio, que eu sou satanista, que eu sou ocultista. A que ponto chega o ser humano ímpio, hein? Tudo isso por quê? Porque não estão suportando a sã doutrina. Não aguentam a verdade, na tradução NTLH, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Tá? Sã doutrina é traduzida aqui como verdadeiro ensinamento. Na Viva, não ouvirão a verdade. Na NVI, não suportarão essa doutrina. É isso. O que as pessoas estão crendo? Na mentira. No engano. Cumprindo lá, quase já está cumprindo o que está lá em 2 Tessalonicenses 2, nos últimos versículos, ali do verso 11 e 12.
Por isso, por esse mesmo motivo, o Criador envia a operação do erro para darem crédito à mentira, pois não deram crédito à verdade, antes se entregaram, se deleitaram na injustiça, na iniquidade. Esse é o tempo. Então você vê, meu irmão, a sã doutrina hoje sendo pregada. O que o Messias ensinou, o que os apóstolos ensinaram, o que a Bíblia diz. E além das pessoas rejeitarem isso, ainda negam muitas cartas da Nova Aliança, por exemplo, até o livro do Apocalipse e até muitos outros. É impressionante, velho. É impressionante. Não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo esse tempo, cara. É um grande sinal do fim dos tempos e da volta do Messias. Meu irmão, você prega aqui simplesmente a verdade. Além de não suportarem, rejeitam e ainda te chamam de criminoso, satanista, ocultista, filho do diabo. Que ensinam doutrina de demônio. Ah, sério? É. É escancarado, meu. Os bodes não conseguem esconder. Bode é bode. Bode vive rejeitando essa doutrina. Bode, ímpio, ele não aceita o que está escrito. Simples assim. O que acontecerá mais com as pessoas? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, pregadores, falsos pastores, segundo as suas próprias cobiças, concupiscências, vontades egoístas. Eles só querem ouvir o que os seus gurus mequetrefes falam para afagar o ego. Aqui, ó, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que significa essa expressão? Essa expressão significa isso aqui, ó, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Na Viva, vão dizer apenas aquilo que desejam ouvir. Na NVI, juntarão més para si mesmos. A NVI ele está cortado alguma coisa. Ou seja, coceira no ouvido, ou seja, a pessoa, quando você coça o ouvido, você não sente uma sensação boa? Pois é. Eles querem ouvir apenas o que eles gostam de ouvir. Por isso você vê esses templos denominacionais hoje abarrotados de bodes, joio, filhos do diabo. Você não pode mais falar a verdade, meu irmão. Vão te crucificar e dizer que você é um falso mestre, sendo que são eles que seguem os falsos mestres, que falam um monte de heresia, só que eles gostam de ouvir. Tá aí. Os bodes vão se cercar de pessoas, de pregadores, segundo as suas próprias vontades. Ah, se eu concordo com isso, então eu vou seguir o cara que fala exatamente o que eu também creio. A pessoa não está nem aí se o que ela acredita na Bíblia realmente ou não. Se a interpretação está correta ou não. Não. É o que ela acha. Ah, não. Eu não aceito predestinação. Ah, então eu vou seguir quem também não aceita a predestinação. Cego guiando cego. Só um exemplo. Ah, eu creio em labachúrias, lavaçunga na bacia e canta lá na praia. A pessoa vai lá e vai seguir os caras que creem na mesma coisa. E não vai seguir quem está ensinando essa doutrina. E por aí vai, cara. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Que tradução boa essa desse versículo aqui, da Viva aqui. Exatamente isso, cara. Por um acaso você está vendo hoje pessoas rejeitando a Bíblia? E se entregando a achismos, lorotas. É isso aí. Evidência do tempo
do fim se recusarão a dar ouvidos à verdade. Um tempo atrás eu postei um vídeo num outro canal meu, que você provavelmente que está aqui nesse canal não viu, um vídeo de, o que era? 5 horas de duração mais ou menos. Eu acho que era 3 horas e meia, 4 horas, era mais ou menos assim. É um vídeo muito longo, falando várias verdades necessárias. Depois eu vi comentários de imbecis, dizendo assim, eu só vi 5 minutos daquele vídeo, não vi mais. Como que essas pessoas vão chegar ao pleno conhecimento da verdade? Nunca. E é por isso que creem na mentira. E é por isso que seguem falsos mestres. Tá aqui. Aqui, ó. Cercar-se-ão de mestres. Quer ver outra tradução? Na NVI? Na NTLH. Mestres na Viva, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. E tem outras traduções na Bíblia, como a Corrigida, se não me engano, né, Almeida Revista Corrigida, que traz doutores, ou seja, os teólogos, pessoal. Teólogos. Não, eu quero ouvir o que o teólogo tem a dizer. Eu quero ouvir o que aquele que tem formação acadêmica tem a dizer. Não, eu quero ouvir o doutor, eu quero ouvir o mestre, eu quero ouvir aquele que é formado em faculdade, que tem bacharelado, eu quero o argumento da autoridade, que é completamente infame. Bulhufas, se alguém é teólogo ou não. Tem trocentos teólogos no mundo. E a maioria é herege, filho do diabo. Simples assim. Da mesma forma que tem trocentos pregadores no mundo. E a maioria é filho do diabo. Ministro de Satanás, travestido de ministro de luz, de justiça. E aí? Acorda, filhinho. Acorda. Estão falando a verdade para você? Ou estão mentindo? Simples assim. Olha o tanto de heresia, cara. Cadê que se empenham em ensinar essa doutrina? Pelo contrário, negam. Negam e ainda falam que Apocalipse tem conceitos gnósticos dentro do livro. Sério, cara. Tirou da onde isso? Do Goku? Então, sim, é escancarado. As pessoas no fim dos tempos se recusarão a dar ouvidos à verdade. Vão se entregar às fábulas. Conto da carochinha, história para boi dormir, encheção de linguiça. Pregações hoje em templos denominacionais é um horror. As pessoas entram secas e saem vazias. Ninguém é edificado, ninguém aprende nada, ninguém aprende a explicação de um versículo, ninguém entende nada do conceito bíblico e muito menos aplica na vida. As pessoas vão e ajuntam para si apenas pregadorizinhos mequetrefes que vão falar o que elas gostam e querem ouvir e não vão aplicar nada na vida ainda. Vai tudo pro lago de fogo, meu irmão. Porque a Bíblia fala, não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. O Messias fala em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você faz a vontade do Pai que está no céu? Ou você comete crime todo dia, difama todo dia, calúnia todo dia, nega a escritura todo dia, mente todo dia? É um hipócrita todo dia. Você se arrependeu? Você se arrependeu? Ou você vive julgando os outros erroneamente? Você vive para mentir sobre os outros, para espalhar fofoca sobre os outros? Você vive para prejudicar os outros? Você fala
que segue o Messias, mas o Messias ensinou arrependimento. E você vive acusando pessoas de erros do passado, igual um caluniador, igual um diabolos do grego que vive caluniando. Como é que você é salvo? Está aqui a evidência. Essas pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade. Por isso que creem na mentira e continuam propagando mentira. Se entregam a fábulas. Fábulas. A pessoa crê em fábula, em mentira e não na verdade. Mesmo que a verdade seja esfregada na face, na cara. Essa é a realidade. O próximo vídeo será sobre 2 Pedro 2, 1 a 3. Mais evidências, sinais espirituais da volta do Messias e do fim dos tempos. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, não se esqueça, deixa o like, isso é totalmente de graça. Compartilhe o vídeo, inscreva-se, ative o sininho, me siga nas redes Romulo Maraschini no Instagram e Telegram. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.